Boa noite a todos. A live de hoje é um pouco diferente das que a gente normalmente faz. Normalmente sou eu sozinho aqui respondendo. Hoje eu tenho o apoio aí dos meus sócios. A live de hoje também é diferente no sentido de que a gente vai falar não só dos planos de investimento, mas também mais detalhes sobre as diversas formas de aquisição, tanto de imóvel, construção, veículos. Então, hoje o campo é aberto, falou consórcio, falou com a gente. Eu sei que muita gente acaba chegando aqui e nos conhecendo depois de já ter tido outras experiências, algumas felizes, outras nem tanto, infelizmente. Então, se esse for o caso, fiquem à vontade de expor o caso e a questão, que a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Vamos começar já? Já tem gente com a mãozinha levantada, a lógica é essa. Quem tem pergunta, aperta o botãozinho da mão, a gente vai chamando na ordem e vamos tocando em frente aqui. Matheus Gonçalves, então, antes de ti, Matheus, deixa o Guilherme, o Felipe, se querem se apresentar, falar alguma coisa. Eu estou acostumado nas minhas lives sozinho e me esqueço disso. Pessoal, boa noite. Sou o Guilherme, então, o Fabrício falou, sócio dele aí. É um prazer estar aqui, Fabrício. Obrigado pelo convite aí, né? A gente, no dia a dia, acaba tendo contato aí com bastante clientes aí via Mega Rocks, né? Então, é um prazer estar aí junto, contribuindo de alguma forma, respondendo, ajudando, auxiliando, especialmente nos casos aí que exigem uma consultoria, né? Mas também a gente pode estar auxiliando também em alguma dúvida sobre investimento também, tá? O Filipão está aí com a gente também, né, Filipão? Boa noite, pessoal. Meu nome, então, é Felipe Gabriel. Guilherme e eu somos ex-funcionários do Banco do Brasil, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Os dois aí com quase 20 anos, né, de banco, e pedimos demissão, né, alguns anos atrás para trabalhar exclusivamente com consórcios, e hoje somos sócios do Fabrício. Então, temos aí uma experiência já de mercado financeiro, né, bem grande, e a ideia é poder tirar as dúvidas, né, que vocês tiverem em relação a todas as alternativas que nós temos para utilizar os consórcios imobiliários e de veículos também. Então, agora sim, vamos começar aí. Matheus. Se eu for contemplado e deixar a carta guardada lá, rendendo, qual é o rendimento? A Lei 11.795 de 2008, que é a lei que rege o consórcio no Brasil, ela traz que os recursos dos créditos contemplados têm que ser aplicados em fundos de renda fixa ou CDBs dos 4 maiores bancos comerciais do Brasil. Então, esse rendimento, por exemplo, das cartas da Rodobens, agora no mês de janeiro, deu 0,84. Tá? Então, uma carta contemplada de 100 mil rendeu R$840 agora no mês de janeiro. E isso dá mais ou menos o resultado do CDI já descontado o imposto de renda que é retido na fonte. Justamente. Fernando. Perfeito, obrigado. Boa noite, tudo bem? Fabrício, a minha dúvida ela é mais assim voltada aos cálculos, tá? Eu não sei se você consegue mostrar a viabilidade ali de ser sorteado, digamos, acho que até o 5º, 6º ano, acho que tu mencionou, que ainda teria uma viabilidade econômica, né? A questão dos números ali, né? Seria possível? Não, eu vou te dar um caminho mais fácil para ver isso. Mais fácil porque o cálculo esse, para fazer aqui em tempo real, ele é demorado. E seria uma simulação. Então, eu vou te dar uma situação melhor do que essa. Deixa eu até ver aqui, eu tenho como compartilhar aqui. Aqui no meu perfil no Instagram, eu tenho esse primeiro post fixado, que é um exemplo do cálculo de como a gente calcula o valor da carta contemplada. E aqui, nesse segundo post fixado, que eu não vou tocar agora, mas tu pode acessar ali e ver com calma, eu tenho um vídeo onde eu mostro uma carta minha de consórcio, uma carta que eu... Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Uma carta da minha esposa, no caso, mas uma carta em que ela foi contemplada no mês 76 e foi vendida com lucro maior do que a gente teria
se tivesse investido na renda fixa, no Tesouro Selic, no caso, tendo sido vendida no mês 80. E aí, nesse post, eu peguei o percentual da Selic mês a mês e fui aplicando nos valores pagos de cada prestação. Quando tinha correção da prestação, ali na tabela, eu aplicava a correção do INCC, aumentava o valor do crédito, aumentava o valor da prestação e continuei. Fiz todo o histórico da carta e no ladinho desse histórico, como teria sido se eu tivesse investindo no Tesouro Selic. Quando chegou lá no final, eu vendi a carta e o resultado da venda da carta deu um pouquinho mais do que teria rendido se eu tivesse investido naqueles 7 anos, praticamente, tudo em Tesouro Selic. Esse era um jeito de investir, mas é um exemplo prático e real de uma carta que realmente aconteceu e onde a gente tem, inclusive, algumas situações, entre aspas, negativas do ponto de vista do investimento, porque em várias das correções do INCC, naquele período que a gente ainda não tinha contemplado, o INCC estava bastante baixo. E mesmo com ele vindo baixo, e com a correção menor, então, no nosso crédito, ainda assim o resultado deu maior do que teria sido investimento mais tradicional. Que mais que tem ali de observável? No momento em que a carta chegou lá no mês 76, e era um plano de 180, então era um plano um pouco mais curto, e ela contemplou, a minha opção era ou vender a carta, ou ficar com ela rendendo. E a minha primeira opção era manter ela rendendo, porque ela já tinha rodado muito tempo, então vender a carta não era a minha primeira opção. Eu só vendi porque, tendo feito o cálculo e sabendo que era um valor que ia ser bom de venda, no momento em que alguém me fez uma proposta, aí eu aceitei. Mas eu não estava muito preocupado com isso. Por quê? Porque até então eu tinha pago R$71 mil naquela carta e eu estava recebendo rendimento sobre o crédito total de 200 mil. Então, mesmo tendo demorado para contemplar, a minha lucratividade, a partir do momento em que eu tinha investido 71 mil e o meu lucro estava vindo sobre o crédito de 200 e compondo diariamente aquele crédito numa aplicação de renda fixa, eu ia levar essa carta até o final. Então, quando eu digo que o nosso maior lucro é vender a carta até o 6º, 7º ano, na verdade, eu estou dizendo o nosso maior lucro na venda da carta contemplada. Mas manter a carta depois disso também vai nos dar um lucro muito maior do que o investimento tradicional. Só que ele é um lucro de outra maneira, mantendo a carta ali, por exemplo, ou comprando um imóvel e esse imóvel, o aluguel dele, pagar o restante das prestações. E aí tu tem não só o teu imóvel sendo adquirido por uma fração do valor dele, como tu tem a valorização desse imóvel enquanto ele mesmo está se pagando. Quer dizer, tem diversas formas de lucrar com isso, que a gente, no momento da contemplação, vai estar aqui para te ajudar. E, Fabrício, eu contemplei agora, não estou vendo nenhum imóvel em vista, não, já passou tanto tempo, quais são as opções que eu tenho? E a gente vai desenhar isso juntos. Não, maravilha, depois eu verifico certinho lá, então, que eu não cheguei a ver esse post aí, né? Aí, qualquer dúvida, eu chamo o apoio aí. Não, beleza. Muito obrigado. Beleza. Arthur. Oi, Fabrício, boa noite. Pontuou agora há pouco sobre a possibilidade de, tendo a carta contemplada, deixar essa carta rendendo, né? Como funcionaria até o fim do consórcio? Chegando no fim do consórcio, né? Eu posso retirar esse dinheiro? Eu tenho que investir num imóvel? Como funciona? Sim, tu pode pegar pode pegar o dinheiro em espécie. Quando tu acaba o consórcio, tu acabou de pagar e já foi contemplado, tu pega o valor em dinheiro. Na verdade, quando tu é contemplado no consórcio, depois de 6 meses dessa contemplação, a qualquer momento, tu pode quitar o saldo devedor e pegar o valor do crédito. Então, tu não precisa necessariamente levar até o fim. Eu acho que vale a pena levar até o fim, porque tu vai estar tendo um rendimento sobre o valor total do crédito sem ter pago por ele. Para tu pegar o valor em espécie, tu tem que quitar, então tu vai ter que pagar por ele. Melhor tu receber
por algo que tu ainda não pagou do que por algo que tu já pagou. Perfeito, obrigado. Gilson. Tudo bom, Fabrício? Pessoal. Fabrício, assim, né, as pessoas estão nas mais diversas necessidades, tal, você oferece uma boa oportunidade, eu reconheço, de um grupo que você pode, tendo paciência, né, contemplar cartas. Mas, assim, me interessei pela notícia que você mencionou de que alguns grupos abriram vagas, né? E o histórico desses grupos me é bastante interessante para ver, né, o tamanho do lance que é possível usar para contemplação, né? Então, eu queria mais detalhes sobre isso, esses grupos, se são iniciais, se são intermediários. Imagino que devam ter várias, em várias condições. Queria que você comentasse mais um pouquinho sobre isso e se nesse grupo ali a taxa está ali entre 50%, 40%, se tem lance embutido, se tem lance fixo, essas coisas. Não, o plano exclusivo ele só tem lance livre, não tem lance fixo. A gente substituiu o que seria o lance fixo por um sorteio extra. Então, para contemplar mais rápido, é lance livre. A gente tem um histórico aí de vários grupos, a gente tem hoje 26 ou 27 grupos já rodando, que a gente já abriu desde março de 2023. A primeira assembleia rodou em abril de 2023, do primeiro grupo, 1982. Então, a gente tem o histórico de todos esses grupos. Em relação ao lance embutido, nos primeiros grupos que a gente abriu, por questões políticas e internas da administradora, a gente ainda tinha 20% embutido nesses grupos. Então, a gente faz a conta pensando num crédito de 100, onde a gente vai colocar 20% embutido para pegar 80%. E a gente tem um histórico aí de contemplações, que depois eu vou passar a bola para o Felipe te dar alguns exemplos, porque ali na Megarots a gente faz uma venda consultiva e tem muitos clientes que entram ali justamente para ofertar lance e para pegar os créditos. Então, a gente monta pacotes com esse objetivo de cartas novas. Mas, assim, nos grupos anteriores, mais antigos, a gente tem essa questão de ter até 20% embutido. Nos grupos mais novos, a gente tirou o embutido, porque, na prática, o que ele faz é só encarecer os lances e tu ter o mesmo percentual em capital próprio sobre o crédito que tu vai realmente liberar. Então, acaba não fazendo sentido ter o lance embutido para o lance livre. A gente está tendo contemplações na casa de 52% de lance. E aí, fazendo o cálculo do custo financeiro dessa alavancagem que a gente tem um custo de aproximadamente 0,52% ao mês sobre o crédito que a gente pega a mais do que o valor que a gente colocou. Então, é um crédito muito barato para quem quer quase dobrar o seu capital aí, tanto para adquirir um imóvel quanto para construir qualquer coisa assim. Não sei se tu tem algum exemplo prático aí de uma negociação que a gente tenha feito recente, Felipe. Vamos lá. Nós trabalhamos com cartas de 100 mil dentro dos grupos do Fabrício e os múltiplos necessários para qualquer tamanho de projeto. O que vai determinar muitas vezes a questão do lance é o prazo que nós temos para trabalhar. Então, assim, se nós tivermos um prazo razoável para poder trabalhar lances, inclusive até um pouco abaixo dessa faixa que o Fabrício falou, interessante. Toda vez que o cliente tem mais pressa, a gente precisa trabalhar com lances mais competitivos, pouco maiores, para ter uma maior assertividade. Então, sempre o que vai determinar essa assertividade é o prazo que a gente tem para trabalhar. Quanto mais tempo nós tivermos para trabalhar, isso eu não digo assim um prazo indefinido, mas vamos lá, vamos pegar um exemplo prático. Eu tenho um projeto de 500 mil reais, por exemplo, para alguma finalidade imobiliária, não para o investimento, trabalhar com um prazo de 12, 14 meses
é um prazo muito adequado. Pode ser antes, sim, desde que o cliente tenha os recursos para dar os lances competitivos, né? Mas também esse prazo, ele dá a oportunidade que pelo menos uma dessas cartas seja contemplada por sorteio. E toda vez que uma carta é contemplada por sorteio, você não paga nada a mais além do que a parcela mensal. Então, tudo isso vai depender de caso a caso, né? E aqui na consultoria, nós sempre tratamos individualmente os casos, entendendo, né, todos os pontos envolvidos para poder dar um melhor direcionamento aí para o cliente. Só pedir licença para complementar aí também a resposta do Felipe, pegando o gancho que o próprio Gilson falou no início, né? A paciência é fundamental. Então, ao longo do tempo, conforme o tempo passa, né, a tendência é que os lances caem. Então, quando a gente fala em dar lances mais competitivos no início, tem duas situações aí que a gente visualiza. A gente vai trabalhar ali na faixa, como o Fabrício falou, de 52, 55, eventualmente 57%, não mais do que isso. Qualquer coisa acima disso, e a gente usa para os projetos também os grupos exclusivos, não por conta de gostar mais do Fabrício por isso ou não, mas sim por métricas, por matemática, porque se pesquisar no mercado, nenhum grupo entrega contemplações nessa faixa de valor, né? E isso corresponde às características do grupo, né? Porque são grupos de parcela cheia, não trabalham com lance fixo, né? Tudo isso que o Fabrício falou no início. Então, essa paciência e o cliente tendo prazo para contemplar mais barato do que esse 55, 57, é o melhor caminho. E de qualquer forma, muitas vezes, se o cliente tem mais pressa do que isso, do que o Felipe falou, né, um projeto de 500 mil, são 5 cartas de 100 mil, a gente pede 12 a 14 meses. O mercado, ele não trabalha assim, vai sentar na frente de muita gente, eles vão dizer para ti que vai contemplar em 6 meses, em 5 meses, e não vai acontecer. Então, a gente pede esse tempo para justamente fazer contemplações com percentuais saudáveis, manter a qualidade do grupo, trazer um custo financeiro bom para o nosso cliente na ponta, isso é importante, e qualquer coisa diferente disso, a gente parte para a carta contemplada, porque muitas vezes o consórcio não vai resolver teu problema, e tu tem um problema que o tempo não vai também ser suficiente, tu precisa de pressa, velocidade, não vai ter como trabalhar lance, e a gente não vai trabalhar dessa forma. Aí, da outra ponta, né, não quero aprofundar muito tecnicamente aqui, depois se surgir alguma dúvida, a gente vai avançando, mas mais pressa do que isso, e o cliente topa um custo financeiro mais alto, a gente não vai trabalhar deturpando os grupos com lances mais altos, e sim com viés da carta contemplada, né? Isso é importante, porque quando a gente fala de uma carta já contemplada, a gente está falando de um custo financeiro ali perto de 0,8% ao mês. E se tu for dar um lance muito maior do que os 55%, 57%, pensando em, não, se todo mundo está dando ali nessa faixa de 55%, 57%, eu vou dar um lance de 65%. E vai ser parecido com o que tem aí na rua, em outros planos, em outros grupos, em outras administradoras. Só que tu vai fazer a conta disso e vai dar um custo parecido com tu comprar carta contemplada. Então, por que tu vai pagar o dobro em lance do que custaria pegar uma carta contemplada, ou 50%, ou 70% a mais em lance do que custaria ter uma carta contemplada, para ter o mesmo custo financeiro e uma alavancagem muito menor. Então, compra a carta contemplada, que tu tira muito menos dinheiro do bolso, deixa o teu dinheiro que sobra rendendo lá numa aplicação que rende mais do que o custo da carta contemplada vai te cobrar, e não tem porquê. Agora, não, eu quero realmente o menor custo possível, assim, dentro de um prazo razoável, a gente consegue contemplar uma quantidade maior de cartas e que fica com um custo realmente muito competitivo. E, Fabrício, na verdade é o seguinte, é um conceito, o consórcio parece um conceito que todo mundo sabe, mas é importante frisar. Consórcio é um dinheiro barato e planejado. Toda vez que a gente quer um dinheiro mais rápido, ele vai custar mais caro. Vai ser um maior custo numa carta contemplada, ele vai ser um maior custo num financiamento. Então, a gente sempre procura assim, ó, qual é a prioridade do cliente? A pressa ou o preço? Se tiver pressa, vai ter que pagar um valor maior. Se, ao contrário, se puder planejar, com certeza o custo vai ser muito menor ao longo do tempo. Tá, só finalizando a dúvida aqui, passar já para a Ida, ali, que está com uma levantada. Então, você estima que um prazo razoável é de 12
para com um lance de mais ou menos 50%, você conseguir o crédito, é isso? Isso aí. Um projeto que vai pegar 800 mil, 1 milhão de reais, a gente distribui em vários grupos justamente para otimizar aí a contemplação, poder contemplar várias cartas no mesmo mês, dependendo da concorrência, do lance que a gente tem naquele período. E importante também frisar, né, Fabrício, que dividir as cartas em mais grupos não altera em nada a probabilidade de contemplação por sorteio, né? Isso é uma dúvida muito, muito recorrente que vários clientes têm. Não, Felipe, mas eu quero todas as cartas no mesmo grupo para ter maiores chances de contemplação. Então, como é o formato? Nós vamos ter um número, tá, que é a pedra-chave, sorteado mensalmente. Por exemplo, agora no mês de fevereiro foi o 641. Então, é sempre o número e o próximo. Então, vai contemplar individualmente dentro de cada grupo o 641 ou o 642, e se já tiver sido contemplado ou em atraso, o próximo e o próximo. Então, não se perde nada na questão estatística de contemplação por sorteio, dividindo a carta em mais grupos. Isso aí. As cartas em mais grupos. Isso aí, a gente divide em mais grupos para tentar buscar o lance simultâneo, mas em termos de sorteio as chances são as mesmas. Ida. Boa noite, Fabrício, tudo bem? Boa noite, tudo bom. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é, se eu pegar essa carta contemplada, ela vai me custar quanto a mais? Por exemplo, eles falaram de prazo, né? Quanto menor o prazo, como eu quero mais rápido, eu vou pagar mais caro. Então, eu queria saber essa diferença. Por exemplo, numa carta contemplada de 100 mil reais, quanto seria essa diferença? Então, sempre que a gente fala em custo, a gente tem o preço, que é o quanto tu vai tirar do bolso, e o custo. O custo financeiro é a equivalência em juros que tu pagaria se tu fosse comparar uma coisa com outra. Uma carta que a gente contemple por lance, a gente precisa tirar mais dinheiro do bolso. O lance é maior do que o que custa uma carta já contemplada. Então, para pegar 100 mil reais, eu tenho que dar um lance de 55 mil reais. Só que aqueles 45 que eu estou alavancando, que eu estou pegando extra, eles vão ter um custo financeiro equivalente a uma taxa de juros de 0,52% ao mês. Já quando eu pego uma carta contemplada, eu vou pagar por volta de 37 mil, 38 mil por uma carta de 100 mil reais. Então, eu vou tirar menos dinheiro do bolso. Só que aqueles 62 mil que eu estou pegando a mais, que eu estou pegando de um dinheiro que eu não tenho, vai me custar 0,8%, 0,85% ao mês. Então, o custo financeiro é essa diferença. Numa tu pega 0,52, na outra tu pega 0,8, 0,85. Tá. E a outra dúvida é, como vocês falaram aí que tem que dar 55% até, às vezes, 57%, né, para ser contemplado. Se todos derem nessa faixa, como é que fica a contemplação dando esse lance? É por isso que a gente explica que para contemplar 500 mil reais, por exemplo, que são 5 cartas, a gente precisa por volta de 12, 14 meses, porque a gente sabe que tem outros competindo. Então, tu vai dar o lance e se tu tem este prazo para ofertar, a gente sabe que vai sair, mas de repente não vai sair no primeiro mês. Por quê? Porque tem 3 pessoas naquele mesmo mês, naquele mesmo grupo, ofertando um lance mais ou menos parecido. Qual vai ser a carta que vai sair? Se foi uma prestação a mais, é aquela maior que leva. Só que se 3, 4 pessoas dão o mesmo lance, na mesma quantidade de prestações, vai sair a seguinte, mais próxima ao número que foi sorteado. Então, pode ter sido a tua, pode ter sido a da outra pessoa que ofertou o mesmo lance. Por isso que a gente pede esse prazo a mais. Ah, não, eu não tenho prazo a mais, eu tenho mais pressa, eu queria um pouquinho menos de prazo. Ok, vamos aumentar um pouquinho o lance. Em vez de dar 55, vamos dar 57. Para todo mundo, a gente está dizendo, dá 55. Por quê? Porque o custo vai ser melhor. Não, mas eu tenho mais pressa, eu quero realmente, eu não me importo de pagar um pouquinho mais. Dá 57. De repente, tem uma outra pessoa só concorrendo contigo com 57. De repente, não tem nenhuma. E aí tu vai levar no primeiro mês.
E quem Coisa controla que esses lances para a gente saber quanto que já foi dado, se essas 3 pessoas derem o mesmo lance? Não, tu não tem como saber o que vão dar. Tu tem como saber o que foi dado nos meses anteriores. Isso a gente tem todo o histórico de todos os grupos. Ó, nos meses anteriores, o grupo 1982 contemplou com lance de 92 parcelas, 94 parcelas, 92 parcelas, 93 aqui, 90 nesse aqui e 56 nesse outro mês, 6 meses atrás. Ah, e que lance vão dar nesse mês que eu estou concorrendo? Não sei. Cada um. Cada cliente tem a sua estratégia. Mas a gente sabe que no histórico e na nossa orientação, um lance muito maior do que isso não vale a pena, porque ele acaba encarecendo, e aí se a pessoa tem pressa, a gente diz, pega uma carta contemplada, que é mais efetivo e mais garantido e vai dar mais ou menos o mesmo custo. Agora, para pegar essa carta contemplada de 100 mil, seria o lance de quanto, mais ou menos? Aí não é lã, aí tu vai pagar O valor. para quem teve a sorte de contemplar cedo. Vai pagar por volta de 37 mil, 38 mil. Tá, joia, obrigado. Beleza. Fabrício, deixa eu trazer um exemplo prático aqui de um cliente nosso que tinha um projeto de 500 mil reais para quitação de um financiamento imobiliário, tá? Então ele fez 5 cartas e ele teve no 3º mês uma carta contemplada por sorteio, tá? E nós trabalhamos com uma média em torno de 55% de lance para ele. Só que como em uma das cartas ele não teve que dar esse lance, porque ela contemplou pelo sorteio, a média de lances já baixou para 44% em relação aos 500. Tá? Então é só para ilustrar que toda vez que a gente tem um pouco mais de prazo, claro, aqui eu estou trazendo um exemplo mais, um cliente que teve mais sorte no 3º mês, mas quanto mais assembleias o cliente tiver disposto a participar dentro de um prazo razoável, maiores as chances de contemplação por sorteio, e isso vai fazer com que melhore bastante o custo financeiro pelo maior crédito disponível com o menor desembolso possível. Sim, e outra coisa importante da gente citar, e agora me lembrei também de falar disso, é que nada impede a gente fazer um pacote, a gente faz muito isso, com as duas coisas. Eu preciso de 800 mil reais, eu vou contemplar 4 cartas, eu quero contemplar por lance, e 4 cartas eu vou comprar já contempladas. Por quê? Porque eu tenho um valor um pouquinho melhor para dar de lance, mas eu não consigo contemplar todas as 8 cartas com o meu capital. Só que, ao mesmo tempo, eu não quero o custo mais alto de comprar a carta contemplada. Eu quero diminuir esse custo. Então, vamos fazer metade com um, metade com outro. E aí o custo financeiro, que numa é 0,5, na outra é 0,8, de repente a gente fica ali num 0,68, no custo médio do pacote como um todo. Então, também tem essa possibilidade que a gente sempre, conversando com o cliente, vai identificando quais são as possibilidades de cada um e aí desenhando em conjunto o melhor resultado. Isso é interessante, Fabrício. Até era o que eu ia comentar antes, ali, quando eu interrompi a ida. Justamente, assim, nas nossas reuniões, né, nossa equipe, a gente sempre tenta entender o porquê da pressa, né? Qual é o objetivo, já tem o imóvel em vista, não tem? Porque muitas vezes, conversando, até mesmo o cliente percebe que ele não tem tanta pressa assim, né? Então, isso é importante entender, e justamente nesses casos, quando ele entende que talvez não tenha tanta pressa assim, a gente consegue casar um projeto híbrido, né? Então, a gente tem alguns clientes já que estão rodando cartas por lance, que nem o Felipe comentou ali, né? Aproveitando muitas vezes as métricas do grupo, que são as melhores do mercado, seja para lance, seja para sorteio, e tu consegue fazer um composto aí e melhorar o teu custo sem perder tanta velocidade. Importante destacar também, né? A gente trabalha de forma bastante conservadora, né? Então a gente pede aí, que nem o Felipe falou, de 14, 15 meses para um pacote de 5 cartas, um pacote de 500 mil, distribuindo nos grupos. Mas o nosso objetivo é sempre a gente entregar antes disso, né? A gente pede esse prazo porque ninguém que trabalha com ética nesse mercado deve garantir um prazo ou falar algum período em que vai ser contemplado. Até nós somos profissionais certificados pela ABAC aqui, né? Então a gente não quer perder essa certificação, né? A ABAC, a Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, então ela regulamenta o mercado, prevê boas práticas e dentre elas proíbe, né? Promessa de contemplação. Mas, como foi dito bastante aqui, é legal essas perguntas, a gente consegue discorrer bastante sobre o assunto.
é que, pelas médias do grupo, pelas métricas, pelo o quanto a gente tem contemplado nos meses, conforme a gente tem dado os lances, a gente consegue ter um pouco mais de previsibilidade e consegue estimar, né, uma carta a cada 3 ou 4 meses contemplada pelos lances nessa faixa, né? E a gente tendo tempo aí fica tudo mais fácil, porque a gente consegue trabalhar com percentuais até mesmo abaixo disso, né? Eu gosto também de falar da questão do plano exclusivo, que tem mais esse diferencial. Quando tu pega um consórcio qualquer no mercado, tu está pegando um consórcio que tem os mais diversos perfis de representante vendendo essas cartas. Então, tu tem gente e mais diversos perfis de pessoas comprando elas. Então, tu não faz a menor ideia de como o grupo vai se comportar. A gente, por ter um plano exclusivo, onde as únicas vendas são feitas ou pela Mega Combo, principalmente aí nesse caso, para os clientes investidores que estão esperando sorteio, ou pela Mega Rocks, que é a nossa venda consultiva, ou por algum dos nossos associados, e não a Mega Rocks, mas que também trabalham debaixo desse nosso guarda-chuva, dessa nossa orientação. Então, a gente sabe que o perfil de pessoas que estão participando e que estão concorrendo junto, elas têm a orientação de não fazer nenhuma loucura financeira que é prejudicial para elas. Então, a gente sabe que os planos devem se manter nessas métricas, porque todas as pessoas que estão adquirindo os nossos planos são bem orientadas, porque ele não é vendido por qualquer um, só pelo nosso grupo de associados. Então, isso acaba dando o resultado disso acaba sendo justamente o diferencial em todas as métricas que a gente tem em comparação com o mercado que a gente chama aí de mar aberto, onde qualquer um vende qualquer coisa, sem nenhum critério, sem nenhum cuidado. David. Tudo bem, Fabrício? Boa noite, pessoal. Tudo beleza? Fabrício, o objetivo da minha participação é única e exclusivamente comprar carta, pagando mensalmente e ela ser contemplada e eu vender. Fazer giro e reposição de crédito. Tá ótimo. Meu único objetivo agora é esse, porque à medida que esses créditos forem entrando, ou eu compro novas cartas ou invisto em outros negócios. Uhum. O que você me aconselha? Mais cartas de 100 ou uma carta maior para aquisição de valores maiores? Tu não assististe às 3 aulas do... Assisti. Você indica fazer Então, de 100. 10 cartas de 100, exatamente do grupo do plano exclusivo, que tem a melhor probabilidade, tem 2 entregas por sorteio. A matemática é imbatível. A matemática é imbatível. Esse grupo é o grupo onde eu tenho todas as minhas cartas, onde eu tenho clientes com 2 cartas, com 3 cartas, com 10 cartas, onde eu tenho cliente com 160 cartas. E essas contemplações, você falou que estão limitadas a uma declaração de imposto de renda até um determinado valor, certo? Não. A declaração de imposto de renda, tu precisa para utilizar o crédito. Não. Quando eu digo, se eu for vender, eu não vou ser tributado em cima de um valor até 30 mil. Até 35 mil de valor de venda, isso aí. Até 35 mil de valor de venda. E se as parcelas tiverem dado mais do que 35 mil? Uma carta contemplada? Não. Vai chegar um momento, depois de 3, 4 anos, onde o valor de venda vai ser acima de 35 mil e sobre o lucro, tu vai pagar 15% de imposto de renda. E o que considera o lucro? O lucro é a diferença entre a soma de tudo que tu pagaste e o valor que tu vendeste. Se tu pagaste até ser contemplado, tu pagaste 20 mil e tu vendeu ela por 40, tu vai pagar 15% sobre os 20 mil dessa diferença. Entendi agora. Ótimo. Eu já mandei lá o preenchido estou esperando o contato do pessoal para adquirir a primeira carta. Eu tenho uma renda, um valor mensal que eu posso aplicar até 5 cartas, eu consigo colocar. Que aí não mexe na minha linha de orçamento.
Então, é o melhor dos mundos. Então, por isso mesmo que eu estou começando com uma, eu quero ver como é que funciona, vou colocar ela no meu fluxo de pagamento, e aí eu vou fazendo uma a cada mês para ver se eu tenho sorte e no meio do caminho eu consigo uma contemplação antecipada aí numa delas, e aí eu reinvisto esse valor em cartas novamente. Melhor Então, essa é a ideia. Eu Não, só estou esperando aí o contato do pessoal para poder adquirir a primeira carta. a procura tá grande, então demora 2 dias até chegar teu nome lá no preenchimento do contrato. Ele é manual, para a gente ter todo o cuidado. As lojas chegam ali no teu e-mail o contrato, e na sequência do contrato o link para o pagamento da primeira prestação. Tá ótimo, Fabrício. Eles chegam por e-mail. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço aí a pergunta. Gilson. Oi, Fabrício, e mais colegas. Então, aqui algumas dúvidas aqui. A sistemática, ainda sobre a questão do lance, a sistemática do abatimento do lance, ela pode ser a escolha do cliente, no prazo ou no valor? Essa é a primeira. Sim. O valor a gente sempre diz para manter o prazo e diluir o valor das prestações. Vai dar um custo financeiro melhor. Então, tá. Aí, na prática, né, eu dou 55 mil, aí isso aí vai abater do valor da minha prestação, que é em torno de 500 e pouco, né? Aí eu vou ficar... 644 vai cair para 348. Beleza. Tá certo. Eu estava aqui imaginando o que você levou em conta, e até suponho que seja, para dizer que o valor desse crédito é na faixa de 0,8, né? Imagino que você coloca tudo aí, taxa de administração e tudo mais, para chegar a esse... Uma carta já contemplada. Hã? Numa carta já contemplada. Ah, não, mas eu estou me referindo a de lance. É mais barato ainda o crédito, né? É 0,52. 0,52, levando em conta... Tudo. Vou te mostrar a conta aqui. Deixa eu abrir a calculadora aqui. Vou te mostrar aqui a conta. Deixa eu só zerar assim, e aí, enquanto você mostra aí, esse 0,8, e aí, desculpa se a pergunta for boa, não é qualquer carta do mercado, é a sua carta pelas condições que ela oferece, não é isso? Isso aí. Olha só, a gente tem uma carta eu vou fazer todas as contas sem o seguro prestamista, porque não vale a pena tu ter o seguro nessa parte de ofertar o lance e tudo mais. A gente faz a venda sem. Estamos pegando uma carta de 100 mil reais, que tem uma taxa de administração de 30%. Tá? 130 mil é o teu saldo devedor. Comprou o consórcio, está devendo 130 mil. Tu vai dar um lance de 55%. E tu vai ficar, então, com saldo devedor de 75 mil. Esse 75 mil menos os 644 que tu já tinha pago, dividido por 215 prestações que restam, vão te dar uma prestação de R$ 345. Por que eu falei 348? Porque normalmente eu faço a conta sem descontar, eu faço arredondado e faço sem descontar os 644 da primeira prestação. Mas então, essa é a prestação que tu vai pagar para ter pego aqueles 45 mil da diferença. Tá? Vou botar o valor futuro aqui em 0, vou botar o número de prestações aqui na calculadora em N, 215, vou botar o valor presente, que é os 45 mil que a gente está alavancando, negativo aqui para a conta fechar certa, e quando eu mando calcular o custo financeiro, ele vai me dar 0,51%. É 0,51, 88, qualquer coisa. Então, 0,52 na prática. Essa aí é a conta. Perfeito. E o percentual de lance é em cima do valor da carta, não é isso? Então, se tu chegar no mercado e perguntar lance, a maioria dos vendedores
vai te dar um percentual que é sobre o valor do saldo devedor. Por quê? Porque dá um percentual menor. É só uma enganação. Eu sempre que mostro o cálculo que faz sentido para o cliente, que é em cima do valor do crédito, que é o que tu vai pegar. Não faz sentido eu te dizer, o lance é 55%. E aí, 55%, então, para 100 mil é 55 mil. Não, é 55% dos 130 do saldo devedor. Quer dizer, quem faz esse tipo de explicação é o vendedor que está tentando te mostrar um número menor do que é na prática, porque é o pessoal que vende carta que os lances são 65%, 70%. Certo. E essa questão do valor da carta, aí tu falaste que tem grupos, não sei se ainda tem, né, que estão em andamento, que são, se isso acontecer, mais surge vaga, não é isso? Uhum, tem vaga com certa Para regularidade. entrar num grupo desse aí, você só esclarece para mim, tem que pagar o passivo, as cotas, como é que funciona? Tem duas questões para a gente levar em consideração quando a gente fala de grupo em andamento. Se tu vai eminentemente ofertar um lance, o teu lance já vai pagar pelas assembleias que passaram. Então, se tu entrar num grupo que tem 30 assembleias corridas e tu dá um lance de 50 e de 90 prestações, as 30 vão estar cobertas nessas 90. Então, não tem nada para pagar. Normalmente, quando é um cliente que é investidor, que quer contemplar por sorteio, a gente tem duas situações. Até 24 meses que tenha corrido de assembleias anteriores, a gente consegue diluir no saldo devedor. Então, tu paga como se fosse um grupo novo, e no momento da contemplação, aquelas X assembleias que já correram, vamos supor que sejam 10, vai dar R$ 6.440 que deveriam ser pagos. Esses 6.440, tu divide, por exemplo, nas 200 parcelas restantes, se tu contemplou no mês 16. Então, a tua parcela vai aumentar um pouquinho por causa desse passivo anterior. Isso até o número de quantas? 20? Até 24 assembleias rodadas. Acima de 24, aí tem que pagar tudo na contemplação. Então, já tenho 30 prestações que já rodaram, 30 assembleias rodadas. Se eu contemplar essa carta no sorteio, eu tenho que pagar aquelas 30 que ficaram para trás. Tá bom, só para não monopolizar o tempo, a minha última pergunta. A pergunta de um é a de muitos, então estamos tranquilos. Então, olha só, você imagine que você não tem tantos grupos assim, mas você tem 24 grupos e tal, e alguns desses tem vaga. Né? Aí você vai analisar o que, por exemplo, eu desejo. Aí tu vê qual desses grupos se enquadraria melhor para mim. Isso, e aí você pode me dizer assim, olha, eu tenho até um grupo aqui, talvez tu não precise esperar 12 meses, dependendo se tu aportar um lance maior que 55. Pode me dizer isso, né? Dependendo da tua análise, né? É como o Guilherme tinha falado. A gente é conservador nas estimativas para trazer a boa surpresa para o cliente. A gente gosta de trabalhar com cliente que entende que quanto mais prazo ele tem, melhor vai ser o resultado. Mas na prática, a gente entrega muito mais do que a gente conversa. Então, eu posso te dizer de cliente que a gente tinha o plano de 3 anos e a gente entregou em 8 meses. Pronto. Tá certo. A gente prefere estimar para longe do que para perto. Na prática, a gente costuma entregar mais. Obrigado. Murilo. Algumas questões foram respondidas já, né? É claro que é um valor estimado, né? Mas esse grupo que você tem a experiência, se eu for, por exemplo, aguardar 24 meses ou 36, qual seria esses grupos de 100 mil? Um valor médio que você acha que eu conseguiria contemplar de lance? Consegue me ouvir? Sim, por volta dos 52%, 55%.
aos 24 meses e aos 36, aproximado, assim, só pela experiência. Não vai ser muito diferente. Não vai ser muito, porque Vai ser a gente tem, na prática, a gente tem grupos já com 30 meses, 32 meses corridos, e é isso, é nessa média que estão os lances. E Fabrício, mas eu acho que também é importante dizer, né, que é o seguinte, o fato de ter aí talvez 24, 36 meses nos dá a oportunidade de trabalhar com lances mais especulativos, em alguns meses termos contemplações como já ocorreram com isso é muito legal. 32%, 28%, 41%. E aí o que acontece? Os clientes que não têm tanta pressa, mas se contemplar por lance, ok, desde que seja com valor menor, deixam um lance estabelecido dentro de uma determinada faixa de valor, 35 mil reais, 37 mil reais, e isso não é regra, mas ter tempo nos traz uma melhor probabilidade de que isso aconteça, de contemplar com valores menores. É sempre aquela métrica. Se eu tenho mais pressa, eu vou ter que trabalhar com valores maiores. Se eu tenho mais tempo, eu consigo especular lances menores ao longo do tempo. Também como vários casos que nós já tivemos aqui dentro dos grupos do Fabrício. A minha primeira contemplação no plano exclusivo, eu contemplei uma carta com um lance de 66 prestações, que dava uns 30 e qualquer coisa por cento. 32, 34. E tivemos alguns meses atrás, acho que foi no grupo 1994, 1992, que contemplou com 50 parcelas, Fabrício. 50, isso. Então, boa observação, Felipe. Obrigado pela... Então, é isso, assim, se tu quer contemplar naquele período, é 50 e poucos por cento, mas até lá, se tu travar um lance mais baixo, eventualmente vai cair. Eu até fiz isso em alguns outros consórcios que eu tenho. Até uma outra dúvida agora pensando aqui, em relação a... seriam outras duas, mas vamos começar por uma. Quantos participantes desse grupo e a taxa de administração? Normalmente, quando você entra, você falou até 24 meses, ela é um valor, e quando você entra posterior aos 24 meses, ela é um valor mais alto? Não. Tem essa diferença no grupo andamento? A taxa de administração é 30% e o grupo tem 650 cotas. Certo. É independente de andamento ou na primeira assembleia? Isso. E, por exemplo, eu tenho Santander, eu tenho Banco do Brasil, eu tenho consórcios variados aí também. O Santander já me dá lá, eu tenho lá, por exemplo, 1 milhão e 300 disponível, né, para contemplação, conforme a minha renda. Tem bancos que dão já essa opção, acho que a pessoa tem uma noção, não sei se a maioria deles, se boa parte não dão, conforme a renda da contemplação, já analisado. Por exemplo, esses Porto Seguro, Mafra, Itaú, que vocês comercializam, tem essa questão ou não? Pós no caso, o lance, e ela analisa a sua renda conforme a contemplação. Tu tem que, para utilizar o crédito na compra de imóvel, tu tem que comprovar a renda de três vezes o valor da prestação. Então, a conta é fácil de fazer. Agora, se tu for investir, tu não tem essa limitação. Tem uma estratégia também. Eu tenho empréstimo consignado também, às vezes impacta os 30% ali, não sei se funciona mais ou menos. Não influencia para a nossa análise. Mas um ponto importante sobre isso que tu falou do concorrente ali destacar, e o Fabrício bem respondeu, né? A nossa análise aqui é na contemplação, de acordo com a parcela pós-contemplação. Isso é uma estratégia, muitas vezes, que os bancos usam para atração, né? Então, ele te demonstra lá, vem um push, alguma coisa, você pode ter 1 milhão e 300 de crédito por consórcio e tal, mas na tua análise de renda. Mas lembrando que isso é uma situação agora, né? Então, daqui a 3 anos, se tu entra no consórcio daqui a 4, 5, 6 anos, a tua situação muda. Então, não tem como garantir que essa pré-análise baseada no cadastro de hoje vai ser a mesma daqui a 4, 5 anos. Então, com certeza, os bancos vão fazer uma análise de crédito pós-contemplação também, tá? Então, muitas vezes isso é uma estratégia de atração de cliente. E pode, inclusive, assim, eu não conheço a análise de crédito Santander profundamente, mas a gente, como o Felipe falou, né, nós somos ex-gerentes gerais do Banco do Brasil, a gente trabalhou juntos aí, me ajuda aí, Felipe, 33 anos, somar nós dois aí, dá mais de 30 anos de banco, e com certeza, na hora de liberar o crédito, os bancos vão analisar novamente aí a tua situação naquele momento, tá? Sim, perfeito também isso. Bem colocado aí, Guilherme, obrigado por essa explicação. Rafael,
Oi, pessoal, boa noite. Conseguem me escutar aí? Estamos escutando bem. Maravilha. Eu tenho 5 dúvidas, vou tentar ser um pouco rápido aqui. A primeira, eu acho que Felipe já respondeu. A minha pergunta era nesse ponto de que existe uma expectativa de 55% de contemplação na ordem de 12 a 14 meses. É correto, então, afirmar, pelo que o Felipe falou, que, vamos supor que eu cheguei nesse 14º mês, não fui contemplado. É correto pensar que, a partir desse momento, eu tenho uma expectativa de contemplação com um valor abaixo desses 55% ou não? Não é correto pensar dessa forma? Não, não. A gente tem um histórico de lances e a gente vai observando ele à medida que os meses vão passando. Se em 14 meses tu não contemplaste 500 mil reais, a única chance disso acontecer é a gente não estar te orientando direito. Porque a gente já faz essa expectativa bem acima do que a gente espera que aconteça. Exatamente. E lembrando, assim, é uma estimativa, né? E é com relação a lances aqui, né? Não estamos falando de sorteio, que não tem como prever o sorteio, né? Então, isso só tudo é lances em 14 assembleias, né? Então, imagina que o consultor que te atendeu lá, por seja da nossa equipe, ele vai estar te acompanhando assembleia a assembleia e vai estar medindo, olha, nós vimos o lance 52, esse mês não pegou, vai medindo com relação à tua pressa, dentro desses números que a gente tem falado, a gente pode ir trabalhando, não, vamos esticar até 55, não, tem tempo, vou esperar um pouco mais, mas a tendência é que, se tu deu lance ao longo dos 14 meses, isso, baseado no histórico que a gente tem, é muito pouco provável nessa faixa de tempo que tu não consiga contemplar os teus créditos. O que pode acontecer, e isso é uma coisa que não temos como controlar totalmente, né? Seria uma mentira da nossa parte, a gente não tem como dizer que tu vai contemplar com 52, ou pode ser 53, pode ser 55, pode ser 57, ou pode ser, como o Felipe falou, pode ser 32, pode ser 41. Então, é uma estimativa, é uma média, é uma base do que a gente vem ofertando de lance e que vem realizando as contemplações, tá? Mas a parte importante é isso que o Guilherme falou. No momento em que tu tem esse planejamento de que vou fazer tantas cartas com o objetivo de contemplar em tal prazo, todos os meses a gente está acompanhando junto contigo, para garantir que o plano que a gente desenhou juntos seja efetivo. Perfeito, tá bom. A segunda, eu acredito que eu ouvi vocês falarem, me desculpe a redundância aí, mas justamente sobre o cliente cotista quer contratar mais de uma carta. A recomendação é, eu entraria em um mesmo grupo ou eu seria pulverizado? Exemplo, 3, 4 cartas. Se tu quer ofertar lance, a gente provavelmente dividiria em grupos diferentes. Se tu for só investir para o investimento, aguardando sorteios, para ir na contemplação, vender a carta, provavelmente a indicação seria entrar tudo no mesmo grupo, mas por praticidade, não porque faça alguma diferença. Boa, perfeito. Eu participei das aulas lá, referente à parte mais de investimento, e aí eu me descobri que, na verdade, minha necessidade de contemplação seria um outro perfil, e por isso eu estou aqui. E aí me surgiu uma dúvida, esses grupos de quem participa para essa finalidade de contemplação, seriam justamente os mesmos daqueles que estão participando do pessoal de investimento? Sim, e um perfil de cliente é complementar ao outro, porque o que acontece? A gente tem um grupo onde a gente tem 650 cotas em 216 meses. Então, em média, a gente tem que entregar 3 cotas por mês. 2 por sorteio e 1 por lance livre. 1 ou mais por lance livre. No momento em que a gente tem uma pessoa dando um lance livre de 55%, tu entende que com a arrecadação de 650 cotas para entregar 3, a gente tem o valor completo. No momento em que uma dessas é contemplada com 50% a mais, esse dinheiro somou no capital do grupo e está lá, sobrando. No segundo mês em que isso acontece, opa, eu tenho 55% aqui, mais 55% do próximo. Tem custos, tem taxas, tem descontos. Na prática, acaba tendo uma dinâmica ao longo disso. Tem gente que não paga, tem gente que atrasa. Então, tem uma dinâmica nisso.
mas eventualmente esse valor que está sendo sobrando no grupo vai entregar uma segunda contemplação por lance livre. Então, em vez de entregar um lance livre, vai entregar 2. Em vez de entregar 3 contemplações programadas, vai entregar 4. E aí 2 pessoas contemplaram no lance livre. Então, essa complementaridade entre quem investe esperando o sorteio e quem investe para dar lance e contemplar a carta e utilizar o crédito é que faz toda a dinâmica do grupo funcionar de forma redondinha. E a gente cuida, naturalmente, para distribuir nos grupos os 2 perfis de cliente de forma a um ajudar o outro. Entendi. Perfeito. E quando vocês, por exemplo, entenderam o perfil do cotista, né, o cliente, e vai encaixar ele num grupo em andamento, que perfil de cotista eu estou substituindo dentro desse grupo? Depende do grupo. A gente vai justamente te colocar num grupo onde a tua presença e a tua estratégia faça sentido para que tu tenha o teu resultado e que melhore a dinâmica financeira do grupo. Exatamente esses os detalhes que a gente cuida, e é o grande diferencial, o fato da gente ter o plano exclusivo, é que a gente não está num grupo onde qualquer um vende qualquer coisa. A gente sabe como está o funcionamento de cada grupo, porque a gente conhece individualmente cada cliente. Então, não é aquela coisa de tu pegar uma administradora, tem lá um grupo com 4.000 pessoas e tem 3.000 vendedores dessa administradora jogando gente lá. Tu não sabe quem no grupo contigo. A gente sabe. Não, perfeito. Quando eu pergunto a questão do perfil, é porque justamente eu estou pensando do ponto de vista de investidor. Porque hoje a minha necessidade é contemplação, mas o investimento me fez bastante sentido nas aulas que eu assisti. E existe uma métrica negativa para quem está investindo se entra um substituto que vai participar, vai ocupar uma cota de uma pessoa que vai passar a participar dos sorteios, entende? É nesse sentido. Por isso eu pergunto, qual o perfil que eu substituiria ali? Depende do grupo. Se tem sobra para investidor, vai entrar como investidor. Se não tem, depende do perfil do grupo. A gente analisa isso. Ter a cota substituída porque alguém saiu por um motivo ou outro é bom para a saúde do grupo, né? Para garantir as contemplações, não é algo ruim. Porque não está se adicionando. Depende, se esse cotista saiu porque ele foi sorteado, por exemplo, é ruim, porque daí aumenta... Não, só substitui quem cancela. Tá, eu entendi a pergunta dele. Tu quer saber quem que sai do grupo, quem cancela. Lembrando que os grupos exclusivos, eles têm uma inadimplência baixíssima. Vamos pensar o seguinte, quem é a maioria que adentra, né, que é cotista dos grupos exclusivos? São investidores. Então, a inadimplência ela é muito baixa, mas ela não é nula. Então, eventualmente, algum cliente sofre algum revés. Nós tivemos, vamos citar algumas pessoas que perdem o emprego, perdem uma parte da renda, acabam tendo que reduzir o orçamento. Muitas vezes, uma das alternativas é parar o consórcio. Isso acontece. Na inadimplência baixa, ela não é zero. Então, essas pessoas são substituídas. Quem é sorteado, ele continua no grupo. É sorteado e vai fazer o uso do crédito. Então, ele está já pagando as parcelas lá e não vai causar um prejuízo ao grupo, né? Não, perfeito. Não é substituído. Não ficou mais claro agora, Rafael. Não ficou. Eu sei que quem é sorteado não é substituído, mas existem administradores que, por exemplo, tem lá 650 cotas, eles continuam mantendo essas 650 cotas, mesmo que as pessoas vão sendo sorteadas, entende? Isso, tem administradoras com grupo aberto, não é o caso. Inclusive, é o meu conselho nunca participar de um grupo desses. Não, perfeito. A última pergunta é uma pergunta assim, bem do ponto de vista de consumidor mesmo. Quando eu olhei as regras do grupo, eu me deparei, você foi bem transparente aí em mostrar que a taxa de administração é na ordem de 30%, mas seguro preço é mista, né? E como uma pessoa que está pesquisando, inevitavelmente a gente vai se deparar com outras administradoras para poder fazer essa comparabilidade. E quando a gente fala que o custo do dinheiro está na ordem de 0,50, 0,80, é um custo barato se a gente fazer uma comparação com financiamento, isso é óbvio. Então, se a gente falar que a taxa de administração é 50%, 80%, a depender do momento que a pessoa
pessoa contempla essa carta, ainda vai ser vantajoso. Só que é inevitável eu não comparar com outras administradoras, e aí eu me deparo com grandes administradoras que esses 30%, é uma taxa de administração relevante, bem alta, inclusive eu diria até uma das mais altas. E aí a minha pergunta é bem no sentido, não no sentido de crítica, porque compra quem quer, mas no sentido assim, que informação está me faltando, vocês como consumidores, o que vocês olhariam que justificaria vocês, vou pagar esses 30%, além da expectativa de ser contemplado cedo, né? Porque, como eu disse, se numa situação de ser contemplado cedo, etc., se a taxa de administração fosse 80%, comparado com financiamento, ele seria vantajoso, mas quando eu comparo com outras administradoras, fica muito difícil para mim não comparar com outras administradoras, sabe? Vamos lá. Primeiro ponto. Vamos pegar as cooperativas de crédito. Eu adoro essa pergunta. Vamos pegar as cooperativas de crédito. Tá? Cooperativas de crédito não têm objetivo de lucro. Então, eles conseguem fazer taxas que são consideravelmente mais baixas do que todas as outras. Por que tu não vai fazer um desses, em vez de fazer o plano exclusivo, que tem uma taxa consideravelmente maior? Por um simples motivo. Porque o plano exclusivo vai entregar uma probabilidade de contemplação para quem quer contemplar por sorteio que nenhum outro plano tem. Então, não adianta eu pagar pouco e não ter resultado. Eu quero contemplar por sorteio. Não me adianta pagar pouco e eu não ter resultado. Tá, mas não, eu quero dar um lance e contemplar com lance, e tendo contemplado com lance, comprar um imóvel. Aí tu vai fazer a conta simples. Se eu contemplar por lance, neste plano, que a taxa é 30, e que eu vou ter que pagar tanto, e que tirando o seguro, porque eu não vou fazer com seguro para pagar lance sobre seguro. Vou fazer o plano, vou ter tanto, e a conta dá 0,52% ao mês, eu vou pegar. Agora, deixa eu pegar essa cooperativa de crédito e esse plano aqui, e deixa eu ver que lance nessa cooperativa me contempla. Os lances estão em 70%. Tudo bem, 70%, eu vou lá, dou 70%, e qual é que fica o custo? Fica mais caro. É isso? Não adianta a taxa ser mais barata nominalmente, mas o resultado final ser um custo financeiro maior. Agora vamos dar um outro exemplo de um banco. Tem um banco que o logotipo é azul, do qual o sócio principal dele, eu quero a maior distância possível, porque eu não quero ser sócio do governo. Mas, enfim, tem um banco grande, e que o consórcio nem é deles, só usa o nome deles. Mas, enfim, tem um banco grande, e eles têm um negócio chamado lance embutido. Eles têm um lance embutido de 50%. Ou seja, tu pode usar metade do valor do crédito para pagar o lance. Agora, vamos pegar esse grande banco, que tem 50% de lance embutido, e vamos olhar o grupo deles. O grupo deles tem 5.000 participantes. Ou seja, 5.000 participantes em 200 meses, a chance de eu contemplar por sorteio é zero. É zero. É 0,00, não me interessa, é zero. Ou seja, para contemplar nesse plano, eu vou ter que necessariamente dar um lance. Só que se eu vou dar um lance, eu vou olhar lá quais são os lances são de 80%. Por que eles são de 80%? Às vezes é mais até, mas vamos ficar nos 80%. Por que é 80%? Porque alguém que quer 500 mil, esse banco tem uma taxa de 17%, é baixíssimo. 17% em 200 meses. Aí, tu faz um plano de 1 milhão para conseguir pegar os teus 500 mil, nos quais tu vai dar 500 mil embutido e os 30% que faltam, 300 mil para 1 milhão, os outros 30% tu vai dar do próprio bolso. Então, 300 mil de 1 milhão, que tu vai pegar 500 mil só no final, depois que tu desconta embutido, vai te dar um lance de 60% sobre o crédito que tu realmente está pegando. Só que tu está dando um lance de 60% dos 500 mil que tu vai pegar e pagando a taxa de 17% sobre 1 milhão.
está pagando 34% de taxa e não 17%. Os únicos que vão pagar 17% foram aqueles 200 sortudos ao longo de... 200 sortudos não, porque quem contemplou no 200º mês lá não vai não vai ser sortudo nada. Uhum. Os únicos sortudos vão ser os 80 primeiros que contemplaram por sorteio num universo de 5 mil. Ou seja, é só uma enrolação. Aí tu pega uma outra grande seguradora que tem por aí, e eles dizem que o plano dele tem taxa de administração de 22%. E essa é a taxa de administração. Eles estão dizendo isso, tu acredita nisso, é o que está escrito lá. Só que aí tem a taxa de adesão de 4%. E a taxa de adesão nada mais é do que um nome diferente para a taxa de administração cobrada antecipadamente. Só que a taxa de adesão, a administração é só 22, não é 22 mais os 4. E aí tem fundo reserva, porque os grupos são furados e aí falta dinheiro e eles precisam de dinheiro de algum lugar, e aí eles fazem, então, usar o fundo de reserva, que se sobrar, no final vão te devolver. Não vai sobrar, sobra pouco, sobra uma miséria. E aí o fundo reserva é mais 5%, mais 3%, mais whatever. Aí tu vai ver a prestação de um e de outro dá o mesmo. Mas como dá o mesmo se esse daqui tem uma taxa de administração de 30 e esse diz que tem de 22. Ou pior ainda, fazem uma campanha e na campanha dizem que não tem taxa de administração, de adesão. Não tem taxa de adesão. Aí tu pega, não, então é só os 22%. Aí tu pega lá nas letrinhas pequenas, eles estão dizendo a taxa de adesão que seria cobrada em 12 meses, ela é diluída no plano todo. Então tem taxa de adesão, não é que não tem, tem, e ela é taxa de administração, só que está sendo chamada de outro nome. Uhum. Então, a única diferença é isso, é transparência, tu tem o produto bom, tu tem o produto ruim. Tu tem um vendedor que te explica com clareza e que te mostra as coisas como elas são, e tem os que tentam te enganar, mostrando o que não é, de um jeito que... E eu quero só a distância dessas administradoras todas. Pode ficar bem pior. Tu pode pegar empresa que vende plano de meia parcela, e tem duas que eu conheço, que vendem plano de meia parcela, e eu não gosto de plano de meia parcela, já tem um monte de vídeo explicando o porquê disso, mas tem duas administradoras que, apesar de venderem um tipo de plano que eu não gosto, eu respeito. Por quê? Porque enquanto elas te vendem um plano de meia parcela, elas te cobram a taxa de administração sobre a metade do crédito, até que tu contemple e vire o crédito cheio e ela faça o ajuste. Agora, tem administradoras que te vendem plano de meia parcela e te cobram taxa de administração sobre o crédito cheio. E quando tu não contemplou, e tu não vai contemplar, porque são planos com 4 mil participantes, 6 mil participantes, 3 mil participantes, quando tu não contempla até a metade do plano, tu vai ficar com meio plano ou vai pagar uma prestação 3 vezes maior. Mas eles cobraram a taxa integral sobre o plano cheio e tu vai ficar com meio plano. Essas aí não tem como eu respeitar. Só que a taxa deles é mais baixa, nominalmente falando, no pedaço de papel. Só que quando tu vai fazer a conta, a taxa deles é o dobro. Perfeito. Então é isso. A taxa de administração ela é o que ela é e todos cobram mais ou menos o mesmo, só que alguns mentem sobre... Não vou dizer mentem, alguns obfuscam a informação de forma a parecer melhor do que na prática são. Fabrício, na verdade, é caro mesmo, é o produto que tu compra barato, mas não consegue utilizar, né? Isso, o barato é o produto que não te atende. O caro é o produto que não te atende. Perfeito, então é correto a gente pensar que 30% e seguro prestamista se houver, e nada além disso é o que a gente pode... dizer o seguro prestamista, a não ser no caso do lance, que tu tira para dar o lance e depois inclui o seguro. Tá bom, beleza, pessoal, obrigado. Aí, eu fiz o preenchimento do formulário ontem, aí a última dúvida de fato é que o contato ele acontece em média quanto tempo e qual canal? É e-mail, é uma ligação? Tu recebe um e-mail lá da Rodobens mesmo com o contrato para fazer assinatura digital e, na sequência, o link para o pagamento da primeira prestação. Não, o que eu quis dizer foi a questão da... acho que vocês vocês fazem uma consultoria para entender o caso, né? Não, o formulário aquele de contato, sim.
Em até 48 horas o contato, Rafael. E aí por e-mail, espero por e-mail, por telefone? Não, o pessoal vai te telefonar. Tá. Isso é importante a gente comentar, né, Felipe, assim, todo o pessoal que preenche o formulário e que quer uma consultoria, inicialmente a gente entra em contato por telefone, tá? Então a gente tenta, já na ligação, tentar entender um pouco mais do projeto e muitas vezes, claro, às vezes as pessoas não atendem, número diferente, aquela coisa toda, aí sim, depois de algumas tentativas, a gente chama no WhatsApp, identifica e novamente tenta marcar um contato telefônico, né? Vocês imaginam aqui a quantidade de detalhes, né, que tem o consórcio, a quantidade de nuances que tem, uma série de coisas, é impossível a gente conseguir resolver ou te orientar ou, né, prestar uma consultoria decente, seja pelo e-mail, seja pelo WhatsApp, né? Então, quem preencheu o formulário aí, em 48 horas vai ser contatado por telefone, tá? Ô Fabrício, posso fazer só um questionamento aqui só, rapidinho, em cima do que o Guilherme está dizendo aí? É nesse momento que vocês fazem a seleção e o filtro de qual participante vai se encaixar melhor em qual grupo? É mais ou menos nesse sentido? Mais ou menos isso, sim. Desculpa, eu entendi. Para essa consultoria, há um contato inicial por telefone, mas fazendo sentido, né, para o cliente, a gente conversa por vídeo, né? Então, o consultor que vai atender lá vai se identificar, vai se apresentar, até para a pessoa ter mais segurança, entender com quem que está falando, saber os detalhes daquilo que está buscando, e aí, após isso, entendido o projeto, qual a melhor situação que atende, aí sim parte-se para o segundo momento, que é apresentar proposta, de fato, né? Então, primeiro, a nossa preocupação e aí, dentro dessa apresentação de proposta, que vai se encaixar a questão de grupos, né? Então, tem algumas etapas antes que, para a gente, ela é muito importante, porque a gente não quer simplesmente vender, a gente quer realmente estar junto contigo no projeto e realizar ele até o fim. Então, não adianta, a gente não manda tabela também, o pessoal pergunta, me manda tabela, me manda... Eu queria saber qual é o valor da prestação do plano tal. Não quero te vender. Não quero te vender um plano tal. Eu quero entender o que tu quer, o que tu precisa. Ótimo. Te entregar. Um trabalho extremamente consultivo, visando justamente a entrega, tá? E a consultoria, ele é um trabalho artesanal. Então, ele não pode ser, ele é massificado, é como o mercado trabalha. E não é assim que nós trabalhamos dentro dos grupos exclusivos. Então, ele requer entender todo o contexto do cliente, e isso, muitas vezes, até por ligação é difícil. Então, a gente sempre tenta chamar o cliente para uma videochamada. Porque, vamos lá, são projetos robustos que não vão ser resolvidos pelo WhatsApp. Então, assim, acho que até é importante, né, passar para todos que estão aqui, que realmente, assim, a necessidade de fazer uma videochamada, assim, tempo, 30, 25, 40 minutos vai depender, mas para entender exatamente se o que tu está buscando faz sentido ou não. E daí, se fizer sentido, de que forma nós vamos trabalhar. Aí, pessoal, só para concluir de verdade agora, é bem provável que eu faça a contratação de uma cota para entender o modus operandi da administradora, o modo de vocês trabalharem e tudo mais, e eu queria saber, por exemplo, a partir do momento, estou seguro, né, quero contratar mais cotas, existe uma janela que as cotas se abrem, que eu tenho que estar ciente ou não, ou por exemplo, meu projeto era X, agora meu projeto é 2X, dobrou o tamanho do meu projeto e quero somar mais cotas aqui. Como que é esse fluxo de contratação de novas cotas para quem já está dentro? Para quem quer o plano para o investimento, hoje está bastante tranquilo. A gente abre grupo com bastante regularidade. Então, vai ter cota. Para projetos em que tu quer ofertar lance, contemplar e ter um prazo, tem uma dinâmica um pouco mais dinâmica. Então, pode ser que em determinado momento a gente diga que, olha, para esse valor, a gente tem tais grupos com tais vagas, com tais coisas, e em um momento posterior, talvez a gente tenha menos disponibilidade, ou talvez a gente tenha mais disponibilidade. Mas, assim, né, sempre tem um jogo de cintura. De repente, eu gostaria de contemplar em 3 meses, e a gente vai te dizer, olha, eu precisaria de 5 nesse momento, pela dinâmica de que a gente está observando aqui. Ou eu queria contemplar logo no primeiro mês, a gente vai dizer, não é factível. Perfeito. Obrigado, gente.
Beleza. Alexandre. Boa noite primeiro, né? Duas dúvidas, o Fabrício. A primeira eu adquiri 2 cotas no plano, no grupo 2244. Eu estava ouvindo sobre a ideia inicial era investimento, mas eu estou mudando meu pensamento para conseguir o crédito. No formulário que eu preenchi, eu não coloquei consultoria. Como que eu consigo a consultoria agora? Só preencher o outro formulário. Ah, tá. Aqui. Ah, tá. Tu está no carro, né? Sim, eu consigo ir no suporte? Consegue. Ah, não, beleza. O pessoal te encaminha lá. Mas eu botei ali no chat também. Não é porque eu estou no celular aqui, tá? Não vou conseguir ver agora. Sim, não, mas tranquilo. A segunda eu caí na furada da minha parcela. Como que eu consigo me livrar disso? Cancelando. Muitas parcelas, Alexandre? Foi muitos pagamentos já? Tem umas 10. Então, a parte que eu adoro de meia parcela é que tu pode pensar só que se fosse parcela cheia, tu só pagou 5. Pagou 5, exatamente. A única vantagem da meia parcela é quando tu te dá conta que é ruim, tu só pagou metade. Mas é um crédito um pouquinho maior. É ruim, mas assim, quanto maior é o crédito e quanto mais tempo tu demorar para deixar de fazer, trilhar o caminho errado, mais tu vai ter que voltar depois. Então é melhor perder X agora do que 2X depois. E Alexandre, só fazer um comentário, desculpa te interromper. Nós temos aqui na consultoria clientes que a gente atende que já estão há 2, 3, 5, 10 anos com esse tipo de plano. Tá? Então, assim, conforme o Fabrício falou, ainda bem que só está no 10º mês. Né? Porque ainda há tempo de o prejuízo ser menor e cada mês que tu colocar valores, aí sim o teu prejuízo está aumentando. Porque é isso, na quantidade de participantes que tem nesses planos, tu sabe que sem lance tu não vai contemplar. Com lance vai sair caro, porque os lances são muito altos e aí a matemática não fecha. Sem lance tu não vai contemplar e quando chegar na metade do plano, tu vai ficar com metade do crédito. Então, tu está pagando um plano de parcela cheia de meio crédito. Só que, eventualmente, dependendo da administradora, tu está pagando a taxa em dobro. Porque tu está pagando a taxa do crédito cheio. É a mãozinha vermelha, a bandeirinha vermelha com a mãozinha branca. Sim, a gente sabe qual é. Alexandre, sugestão, você falou em preencher o formulário, preenche lá o nosso formulário, algum consultor vai agendar contigo, da nossa equipe lá, e traz esse assunto, traz o plano que tu contratou, tudo. Se puder ter em mãos também ali número de participantes, como, né, se tu verificou as assembleias antes, algumas informações, e aí a gente vai pautando. E que nem o Rafael falou antes ali, né? A gente acaba pesquisando no consórcio e é natural que vá comparando, que vá vendo outras. E é bacana, a gente até recomenda isso, que os clientes vejam realmente as outras situações e tragam para a gente nas reuniões que a gente consegue elucidar, né? O que tu tem nas mãos, o que tu está olhando de propósito, o que a gente consegue te oferecer aí diferente. Então, acho que o primeiro passo, não faz nada agora, preenche o formulário lá e aí conversa numa consultoria que com certeza a gente vai conseguir te orientar aí, seja para esse plano, qual o melhor caminho e também para tuas cartas aí, tá? Sim. Eu vou chamar no suporte, amanhã, eu estou em deslocamento, aí eu preencho lá e o consultor me ajuda, né? E veja o que eu faço. Isso aí. Eu acredito que vai ser a melhor opção. Beleza. Obrigadão, gente. Valeu. Obrigado. Alex. Boa noite aí, pessoal. Eu cheguei agora há pouco aqui, aí eu estava vendo aqui, por exemplo, aí um grupo na carta de crédito R$100 mil, né? Aí vocês falam que tem a taxa de administração de 30%, então vai ficar uma dívida de 130 mil, né? Isso aí. E você estava comentando aí, por exemplo, se desse um lance de 55 mil, aí pegaria um crédito de 45 mil, certo? Isso aí. Mas aí, no caso aí, por exemplo, se eu tiver a intenção de vender a carta,
ainda ocorreria de obter lucro ainda ou não? No momento em que tu oferta lance, tu inviabiliza a venda da carta com lucro. Por isso que o plano entrega duas contemplações por sorteio para quem quer investir pensando nessa venda da carta. A gente otimiza no grupo as contemplações por sorteio para esse perfil de cliente que quer investir vendendo a carta com lucro. Certo. Então, na maioria das vezes, né, que vocês têm reportado aí, no caso meu, a minha intenção é só vender a carta de crédito, então é formar várias cartas, por exemplo, 100 mil aí, né, 3, quanto mais melhor, né, a matemática jogar a favor, e esperar o sorteio. Aí esperar ser sorteado, aí não tem milagre. Isso. Aí vocês... a estratégia se encontra na escolha do grupo. No caso, num grupo, num plano que tem essa matemática diferenciada. Certo. Aí, no caso, é onde que entra vocês aí, fazer o manejo aí para uma melhor condição para ser contemplado. A gente entra justamente na criação de um grupo diferenciado no mercado, para esse objetivo. Certo. E a probabilidade de obter lucro, no caso, aí, eu vendendo na carta de crédito, é quase na maioria esmagadora, ou sei lá, 90%, 100%, a pessoa consegue obter lucro. Num conjunto de cartas, algumas tu vai contemplar antes e vai ter um lucro sensacional, algumas tu vai contemplar no meio do final do primeiro terço para o início do segundo, e vai ter um bom lucro, melhor do que do mercado tradicional, e contemplando mais para o final, tu vai ter um lucro bem menor, que seria até pior do que seria num investimento mais tradicional, mas quando tu equilibra o que contempla no início, no meio e no fim, no conjunto, o resultado geral, a gente espera que seja pelo menos o dobro do que tu conseguiria no mercado tradicional de renda fixa. Tá ok, então. Tu nunca olha uma carta individualmente, porque individualmente as diferenças são brutais. Numa tu pode ganhar 50 vezes o que tu ganharia na renda fixa, na outra tu pode ganhar 30% do que tu ganharia na renda fixa. Só que quando tu pega a mistura de todas elas, aí tu tem um resultado consideravelmente maior. Então, ainda quanto mais carta, aí tem que esperar deixar a matemática trabalhar a favor, então. Né? Isso aí. Quanto mais cartas, sempre cuidando para não fazer mais cartas do que te tirem o sono à noite. Pensa sempre no quanto eu posso pagar mensalmente por longo prazo sem perder o sono. Certo, nunca fazer mais que isso. E não tem, assim, uma mediana, assim, por exemplo, de contemplação, como é por sorteio, né? 6 então, anos. 6 anos. A mediana. Metade das cartas tu contemple antes de 6 anos, metade depois de 6. Em média. Certo. E até que ponto é vantajoso o cálculo de vocês aí, para a pessoa ter um lucro assim, né? Sempre é vantajoso. O que acontece? Se tu vai fazer várias cartas, em média, vai dar esse resultado composto, e vai ser vantajoso. Se tu fizer só uma carta, e essa carta contemplar cedo, tu tem um resultado sensacional. E tu fizeste uma aposta, e essa aposta deu certo. Se tu fizeste essa aposta, e essa aposta caiu ali no segundo terço, tu ainda assim vai ter um resultado melhor do que a renda fixa. Então, tu fizeste uma aposta e em 2 situações tu tiveste um resultado melhor do que tu teria em outro investimento. Agora, se tu fizeste uma só carta e ela contemplar no último terço do plano, tu vai ter um resultado pior do que o que tu teria investindo em renda fixa. Então, tu tem uma aposta onde em 2 cenários tu ganha e em um cenário tu perde. Só que tu não perde, tu ganha menos. Em 2 tu ganha, em 1 tu ganha menos. Só que o que acontece? Tu está fazendo uma aposta em um produto que todo mês te faz guardar um valor específico de dinheiro
para ti. Todo mês tu está lá pagando um boleto para ti. Em determinado momento, tu vai ter uma atualização desse crédito, porque tem a correção de ano em ano. O teu crédito vai aumentar e a tua prestação vai aumentar. Então, tu está fazendo um investimento onde todo mês tu está pagando para ti e de ano em ano tu atualiza o valor que tu paga para ti. E tu repete isso. E se tu foi contemplado lá no último terço, a gente está falando de mais de 12 anos esperando e ainda não ter sido contemplado, tu vai chegar lá com um valor de crédito que foi corrigindo ano a ano por 12 anos, com um valor pago por ti e guardado por ti, para ti, que também foi corrigindo por conta dessas correções do crédito, e tu teve essa regularidade de 12 anos pagando para ti todos os meses. Em que outro investimento tu teria tido esta regularidade? E, mesmo que tivesse tido essa regularidade por algum período, em que outro investimento tu teria esse dinheiro realmente preso para tu só usar lá na frente para a tua aposentadoria, para a tua tranquilidade financeira, para ter o valor formado, e que tu não tivesse no meio do caminho parado ou cancelado ou usado aquele valor para qualquer outra coisa, para comprar, para fazer uma viagem, para trocar de carro, para arrumar um pneu furado. Ou seja, tu ganha em todos os casos. Em 2, tu ganha muito mais, em 1, tu ganha menos, mas tu ganha e conseguiu uma regularidade que outro investimento provavelmente não te daria. Tá ok, então. Tá mais ou menos esclarecido já. O único jeito de perder é fazer mais do que consegue pagar e ter que cancelar antes de contemplar. Certo. E, por exemplo, aí eu tenho que manter rigorosamente em dia lá minhas parcelas lá. Aí aqueles que pagam rigorosamente adimplente e aqueles que não é os que são inadimplentes, tem uma diferença aí? Ou o inadimplente não concorre. Ah, certo. Mas ele ficou ele regularizou no outro mês, aí continua. Regularizou no outro mês, volta a concorrer. Isso aí. Mas naquele mês que ele não pagou, ele não concorre. Já aconteceu várias vezes. De eu ter um cliente, eu ligar para dar e pegar o telefone para dar os parabéns e deixa eu verificar antes aqui. E aí o próprio cliente me manda, Fabrício, saiu o meu número, mas esse mês eu tive um problema, eu não paguei. Os carnês do baú, né? Não está rigorosamente. Saiu o teu número, mas tu não vai levar. Próxima vez paga em dia. Tá certo. Por exemplo, e sempre, igual você falou aí, vai ter os 650 aí, participantes aí, geralmente esse grupo vai estar fechado aí e desistência é muito difícil, né? Não, tem desistência, as pessoas perdem emprego, as pessoas perdem clientes, os negócios vão à falência, desistência sempre tem. A nossa, ela é menor, bem menor do que a média, porque a gente tem um perfil de cliente bem diferenciado, mas não tem como ter 100% de adimplência em nada. Mas no caso ali, no próprio formulário, você já está fazendo uma triagem da pessoa ali, a renda da pessoa, ver como é que é o... Não necessariamente, mas é que o próprio perfil investidor já é diferenciado. Beleza, então. Às vezes aparece alguma outra dúvida aí conforme for, a gente entra em contato. Só chamar. Muito obrigado aí pela atenção aí. Então, valeu. Amândio, sempre um prazer te ver por aqui. Rapaz, eu estou aqui tomando uma aula e boa noite a todos aí. Eu trabalho há muito tempo já com o consórcio, o Fabrício é um grande amigo, já me cedeu algumas entrevistas, eu sou corretor de seguros e trabalho com o consórcio. Aliás, se me permite a bandeira, o primeiro a cadastrar na Porto Seguro para venda, mas tem outras bandeiras. E muito bacana te ouvir dizendo assim, se for para perder o sono, é melhor fazer um pouco menos. Eu também já cheguei a fazer vendas assim, da pessoa querer 500 mil, eu convenci a fazer 300, que é para não perder o sono, né? Porque o mais importante que o tamanho do passo é para onde a gente está se dirigindo, né? Qual o destino que a gente está tomando. É um passo que não tropece. E assim, só para deixar uma fala bastante de confirmação de tudo que eu ouvi até agora, que é o aspecto, quando alguém fala mal do consórcio, é porque foi mal vendido. Então, assim, com a clareza com que vocês trabalham aí, é muito bom perceber que tem mais pessoas trabalhando para que o consórcio não seja mal falado. Porque não tem como ser mal falado
se tiver um bom entendimento, como aqui, você vai muito pela educação. Então, eu estou aqui para aprender contigo, assim, esse método que você tem de educar para fazer com que o cliente tenha condições de ir comprando com a orientação, com a consultoria, é uma coisa fantástica. E eu agradeço como indústria, pela forma como você tem trabalhado, e agora com o time aí também, né? O Felipe e o Guilherme. Então, só deixar mesmo esse testemunho e a gratidão pelo que você faz pela nossa indústria do consórcio, para que continue sendo bem falada. Porque se fizer como tem que ser feito, não tem como falar mal do produto e da solução, né? Gente, parabéns por vocês estarem nesse lugar, escolhido o Fabrício e o time dele para receber as orientações e promover bons negócios aí. Sucesso a todos, viu? Obrigado pelo espaço, estamos juntos. Valeu, Amandio. Como é que é? Se os bons não botam a cara na vitrine, os maus tomam conta. Então, vamos botar a cara na vitrine. Valeu. Nath. Ô, Fabrício. Oi. Fabrício, só fazer um complemento ali à fala do Amandio. Até falei numa reunião esses dias com um cliente. Eventualmente, né, os clientes chegam até a gente e eles viram algum vídeo de algum influencer, alguém falando mal do consórcio, né? E eu falei para o cliente, não, muitas vezes ele tem razão. E até causou surpresa, e a gente pensa isso de fato, né? Porque tem tanta coisa ruim no mercado que a gente se sente orgulhoso, muito feliz de estar aqui, botando a nossa cara, né? Como você falou, e fazendo um trabalho correto dentro do mercado para justamente mudar isso, né? Então, se as pessoas falam mal, às vezes tem algum vídeo de alguém falando, muitas vezes é porque o produto realmente era ruim, né? Então tem muita coisa ruim no mercado, mas principalmente não foi feito um alinhamento de expectativa, não foi feito um trabalho correto, uma consultoria correta, e muitas vezes aquele cliente que comprou, que está reclamando, que está falando mal hoje, nem era o consórcio que resolveria o problema dele. Então, de fato, ele tem razão muitas vezes do que está falando, né? Por isso que é importante, que nem o pessoal que está aqui hoje, está instruindo, conhecendo, a gente não está aqui para convencer ninguém de nada, mas sim trazer os elementos daquilo que a gente faz e que as pessoas tenham a capacidade de tomar as suas decisões com mais elementos, né? Então, obrigado pelas palavras aí, desejo também o mesmo sucesso. Ô, Guilherme, só direito à réplica. O que eu percebo e que eu faço também, eu ajudo o cliente a comprar corretamente. Não me vejo como vendedor. Eu me vejo como um potencial contribuinte para a boa compra. Ajudo porque ele tem que estar convencido que ele está comprando melhor pela orientação. Então, nós colaboramos para a boa compra. Acho que é um pouco diferente de vender, né? Valeu, gente. Com certeza. Fabrício, como é que tu vende tanto? Dizendo não para aquele cara que o consórcio não vai atender. Só isso. Nath Morello. Boa noite. Tudo bem, bom, pessoal? Eu estou aqui tendo uma boa aula mesmo. Que bom. E estou dando risada pelo que vocês acabaram de falar, porque eu sou essa cliente que chegou pegando a carta de 500 mil, no caso 629 mil, sem orientação nenhuma e arriscando tudo. E aí, para melhorar, eu fui e fiz uma carta também de R$3.600. Ou seja, comprometi o meu orçamento. Ainda tô bem, tá tranquilo, não tô ficando noite sem dormir, né? Mas eu tô aprendendo muito com vocês na questão de quê? De taxa, de ler contrato, que é uma coisa que não foi passado para mim, sabe? E aí eu preenchi o formulário, conheci vocês na internet, para poder, na verdade, não sei, né, se vou ter uma oportunidade de fazer alguma outra carta de crédito, vai depender muito do meu orçamento agora. Ou cancelar essas que, se elas forem as erradas. Isso, essa orientação que eu estou procurando. Porque eu estou no segundo mês da minha de 3.600 e, enfim, eu quero organizar minhas finanças, quero conseguir investir de uma forma correta. E aí eu achei vocês no Instagram e preenchi o formulário e vou aguardar o contato, é isso. E parabenizar porque eu estou tendo uma boa aula aí. Nada que foi explicado assim foi tão esclarecedor quanto a aula de vocês, até pelas pessoas que me venderam consórcio. Que ótimo, que ótimo. Logo o pessoal te chama aí e vamos alinhar direitinho e entender o que tu tens e se faz sentido manter ou se uma troca
vai ser mais efetiva do que tem bons produtos no mercado que não tem, dependendo dos teus objetivos, dos teus planos, não tem por que cancelar. Agora, infelizmente, a maioria dos produtos do mercado são realmente muito ruins. Então, a gente geralmente brinca o melhor é cancelar antes mesmo de conhecer, mas na prática, primeiro a gente conhece e depois a gente orienta. Maravilha, Fabrício. Mas é melhor cancelar, normalmente é a resposta mais efetiva, infelizmente. Eu espero que o mercado, aos poucos, vá se limpando a ponto disso não precisar mais ser uma verdade. Sim, então eu vou ficar aguardando. Obrigada e parabéns aí pela aula. Eu agradeço aí. Cris, boa noite, pessoal. Também está com a gente aí na Mega Rock. Eu já ia dizer, Cristóforo, consultor também da Mega Rocks. Queria aproveitar esse momento aí que a gente está escutando vários aí perguntando, né, sobre a diferença, né, entre consórcios, né. A gente acaba recebendo muitas demandas aí, de acordo com os vídeos que o Fabrício faz, né, e acaba vindo clientes com consórcio, né, que nem é o caso da Nath agora, né, que relatou que já tem consórcio aí, e acaba querendo, comparando, né, o que ele já tem conosco. E aproveitar, então, que eu sou oriundo do mercado financeiro, né, eu sou ex-bancário, o Gui e o Felipe também são da mesma área que eu, então eu queria ver com vocês, assim, o que é o principal diferencial, né, porque tem muita gente que fala, o do consórcio do banco lá, do banco que eu tenho hoje, é mais barato que o de vocês, mas o que é o principal ponto que a gente tem que elencar quando a gente vai comparar um consórcio de banco com o nosso consórcio? Diversos pontos, eu acho, assim, vou falar aqui primeiro, acho que isso aí é uma dúvida que geraria uma consultoria, né? Então, tu sabe bem como é que é isso, mas a taxa, acho que o Fabrício falou um pouquinho também na outra resposta ali, a taxa ela é um dos elementos apenas. Então, qual o objetivo, qual o tempo que tu tem, qual o equilíbrio que a gente consegue fazer entre preço e pressa, né? Então, muitas vezes, como eu falei também no início, muitas vezes não é o consórcio que vai resolver, o consórcio no seu modelo tradicional que vai resolver o problema desse cliente, vai ser uma carta contemplada, e aí já não adianta mais falar de taxa de administração, a gente tem que falar de custo financeiro, calcular a entrada, ver a alavancagem, ver quanto que vai ficar. Então, a taxa é só um dos elementos. O grupo exclusivo, que é o grupo que tem as melhores métricas, e a gente bateu bastante nessa tecla, e diversos clientes, às vezes, chegam, né, eu comprei pela Mega Combo lá, pelo investimento, e agora eu tenho desenho do imóvel. Muitas vezes a gente vai trabalhar os mesmos grupos, muitas vezes vai usar até mesmo as cartas que ele já tem lá, por conta de métrica, não tem, é matemática, não a gente tem uma taxa 30%, não é a taxa mais barata do mercado, ela também não é a mais cara, como os exemplos que o Fabrício trouxe, tem alguns grupos também de bancos que tem taxa acima dos 30%. Quando a gente vai olhar grupos de bancos especificamente, tem grupos de 9.999 participantes, 3.333, como algumas administradoras gostam de usar aí por conta do sorteio da Loteria Federal. Só que aí a gente olha assim, vamos pegar um grupo de 5.000 pessoas aqui, que tem 200 meses. Cara, 200 pessoas vão ser sorteadas. 200 pessoas vão ser sorteadas. As outras 4.800 vão ter que dar lance. E aí, muitas vezes a pessoa contrata e nem olha o percentual de lance desses grupos. E aí está acima dos 70%. E não é 70%, porque ele te diz 70% e é 70% do saldo devedor, como o Fabrício bem falou antes. Então, o quão caro vai ser essa operação. Então, adianta ter uma taxa de 20%, de 12%, de 15%, e aí tu vai ver especificamente em grupos cooperativas, enfim, de outras administradoras, até menores também, com taxas menores. Teve caso de cliente nosso aqui, chegou clientes que o cara, eu dei lance, eu fui o contemplado diversos meses, não tem saldo para pagar no grupo. A inadimplência é tão alta que não tem saldo. Isso, sendo assim, eu não vou dizer o nome da administradora aqui, mas isso dificilmente vai acontecer num banco, até pelo volume de participantes, né? Mas era uma administradora menor, com uma taxa bem abaixo. Então, adianta, será? Né? E muitas vezes, assim, a gente tem a clareza, a tranquilidade, a transparência, dizer para o cliente, cara, se taxa é o que te motiva a contratar um consórcio, tu não vai fechar o negócio com a gente. Eu tenho certeza disso. Porque agora, se tu quiser receber o crédito
E esse é o grande medo de quem contrata um consórcio. Qual é o grande medo de quem contrata um consórcio? É não ser contemplado, é não ter o crédito lá na ponta. Né? A gente tem visto aqui casos, pessoas, não só que chegam no nosso dia a dia, pessoas falaram aqui, eu contratei há X meses e tal. Qual é o grande medo? É pagar e não ser contemplado. Então, se tu quer resultado, se tu quer entrega, tu vai acabar contratando com a gente. A gente vai te dar a consultoria. E alguém perguntou até no chat, eu até peço desculpa, não consegui acompanhar muito o chat, mas eu olhei meio por cima, alguém perguntou, como é que é a consultoria? A gente acompanha todo o processo até a pessoa comprar o imóvel, até ter a chave do imóvel. Então, qualquer momento do processo, passou três assembleias, ou passou 30, a pessoa quiser nos chamar no WhatsApp e conversar com a gente vai poder marcar uma videoconferência, como ela fez no início da contratação. Então, tudo isso não é questão de preço, é questão de valor. Então, friamente analisar, 30% contra 12% da cooperativa, 15% da cooperativa, beleza. Se faz sentido para ti o que eles estão te oferecendo lá, cara, vai lá e contrata. Não queremos convencer de nada, então a gente não quer convencer os clientes, a gente quer trazer realmente elementos que fazem a pessoa tomar a decisão, e se a decisão dela for a entrega, for acessar esse crédito, for resolver o problema, for ter uma estratégia por trás para usar esse crédito, conta com a gente que eu garanto para vocês que vai sair barato a taxa de administração. Guilherme e também Cristóforo, vamos lá. Assim, o gerente do banco que te oferece um consórcio, não que eu fizesse isso quando eu fui gerente do banco, mas a grande maioria é o seguinte, ele quer te vender o consórcio e nunca mais ele quer tratar desse assunto contigo. E muitas vezes não é nem por uma questão de má intenção, é porque ele tem que vender cartão de crédito, conta corrente, previdência, capitalização, seguro e também consórcio. Então, o gerente do banco, normalmente, ele é um generalista. Ele não trabalha especificamente com consórcios. Então, tu ter uma assessoria de consórcios profissional, que é o nosso caso, vai fazer toda a diferença, desde a análise do projeto, da viabilidade, até a entrega, quando o crédito contemplado, entrega do imóvel e tudo resolvido. Obrigadão, hein, pessoal. Valeu. Milena. Olá, boa noite, tudo jóia? Queria só tirar uma dúvida, que vocês falaram em algum momento das outras lives que já fizeram, mas eu não pude participar, essa é a minha primeira. E aí a minha questão é igual uma pessoa que falou agora, quer comprar o consórcio com o intuito exclusivo de vender a carta. E aí você falou que para esse tipo de pessoa não vale a pena o lance, eu não entendi essa parte. Poderia repetir? Isso, no momento em que a tua intenção é contemplar a carta para vender o crédito contemplado, quem compra uma carta contemplada procura a menor entrada possível. Então, se tu dá um lance de 50%, 55% para contemplar uma carta, quem fosse comprar ela de ti, precisaria te pagar tudo que tu já pagaste e mais um lucro. E a pessoa não... Por que ela mesma não dá um lance? Se tu desse um lance e contemplaste. Então, para vender a carta contemplada, a gente precisa esperar pelo sorteio. O que a gente faz para melhorar essa matemática? A gente escolhe um grupo onde a probabilidade de ser contemplado por sorteio seja maior do que a média. O que eu fiz? Eu criei um grupo onde eu tenho 650 participantes, bem menos do que qualquer outro grupo que tem por aí, onde eu tenho 216 meses, onde, em média, eu vou entregar 3, poucas cartas por mês, e, com isso, 2 delas eu coloquei para contemplar por sorteio. E a terceira ou quarta eventual que contemplem são entregues por lance livre. 2/3 dos participantes vão contemplar por sorteio. Não existe nenhum grupo no país que entregue essa quantidade de sorteio, essa proporção de sorteio por participante em nenhum consórcio do país. No momento em que o meu objetivo é contemplar por sorteio, eu escolho o plano que me dá a melhor probabilidade disso acontecer. Entendi. E uma vez a carta contemplada, vocês mesmos vendem? A gente tem uma empresa, eu abri uma empresa exclusivamente para essa parte do negócio, para intermediar as cartas contempladas dos nossos clientes. A gente tem uma procura absurdamente maior do que a oferta de cartas. Então, a gente tem fila de espera de compradores e não tem carta suficiente para atender eles. Foi essa informação que eu obtive, exatamente quando a pessoa quis me vender,
falando isso, que não precisaria eu dar o lance. Olha, aliás, que se eu desse o lance, tem uma fila enorme de gente querendo comprar a carta contemplada. Não. Então, por isso que valeria a pena dar o lance. Se tu deres o lance, ninguém vai comprar a tua carta contemplada. Vai perder Entendi. dinheiro, inclusive. Ok, obrigada. Isso aí. Ronaldo, Fabrício, boa noite, tudo bem? tudo bom? Eu acabei entrando na live de vocês aí e achei muito, muito interessante o assunto do consórcio aí. Até porque eu também já fui vítima de tudo aí que vocês falaram aí. Tudo. Todas elas. Infelizmente, a gente Todas tem que rir, elas. não era só choro aqui. Até de dar o lance, igual a última falou aí, de contemplar a carta, para depois. Agora ninguém compra. Estou com a carta há 2 anos, ninguém compra ela. É isso aí. E o intuito sempre foi, né, de comprar um imóvel, né, tentando casar o valor, né, do imóvel alugado, né, e pagando também, né, a carta, né. E eu não consegui. Hoje a empresa de vocês ela consegue dar esse auxílio? A gente tentar achar um grupo aonde, por exemplo, um imóvel 1.200.000, entendeu? E hoje eu tenho em mão 600 mil para dar de lance, entendeu? E tentar, porque o consórcio, ao longo do tempo também, ele vai corrigindo, né, pela inflação também, ele vai subindo a parcela, né? Isso aí. E acaba, eu tenho medo de perder ali ele escapulir do aluguel ali, né? Ele ficar, a prestação ficar mais alta do que o aluguel. Ocorre isso ou não? Porque que tu muita gente sempre- tenta convencer que o financiamento ainda é melhor. Então, o financiamento, tu vai pagar uma prestação que o aluguel nunca vai conseguir alcançar. Né? Eles falam que mas daqui 10 anos vai estar pagando bem menor, o aluguel vai estar maior. Daqui a 10 anos não vai estar bem menor, porque a gente vive no Brasil e não na Suíça, e a BR vai ter corrigido essa taxa de uma forma absurda. Mas, enfim, quando tu vai fazer um negócio imobiliário, aí não tem nada a ver com consórcio, financiamento, o que quer que seja, quando tu vai fazer um negócio imobiliário, e tu vai fazer um negócio imobiliário que tu dependa de alavancagem, no caso, o consórcio, e tu dependa que a prestação de um seja paga com o resultado de outro, tu nunca pode fazer um negócio desses sem ter margem. Então, precisa ter um aluguel que seja consideravelmente maior do que o valor da prestação, ou tu precisa ter um salário, uma fonte de renda, além deste aluguel, que em caso do aluguel ter qualquer defasagem, possa suprir a diferença de capital, ou tu tem que ter um valor investido numa reserva de segurança que tu possa usar para cobrir essa diferença eventualmente, ou tu tem que correr um risco desnecessário. Seja short stay ou seja aluguel tradicional, tu eventualmente pode ter vacância, né? Então, tem que ter margem. O Fabrício aqui foi... Tem que ter margem. Tu não entra num negócio do tamanho de um imóvel sem ter margem. Eu digo, eu quero começar a investir. O que tu quer investir em imóvel? Quanto tu tem investido? Nada. Entendi. A maior regra de qualquer especialista em investimento é diversificação. Então, eu tenho todo o meu dinheiro na poupança. Quanto tu diversifica? Nada. Mas agora eu tenho um pouquinho em renda fixa, porque eu descobri que a poupança não paga nada. Então, eu estou um pouquinho melhor, tenho renda fixa. Qual é a chance de eu perder dinheiro aqui? Nada. Então, deixa ela aqui. Agora eu tenho um pouquinho de fundos imobiliários. Ele tem umas altas e baixas, mas não é tão grande, então eu deixo aqui. Agora eu tenho um pouquinho de ações, me assusta um pouco, então eu tenho um percentual pequenininho, porque eles varia muito, de vez em quando cai 50% dessa porcaria. E tem a correlação, né? Quando um desce, o outro pode estar subindo. Isso, então, tu tem que ter, aí tu pega alguém e diz, não, eu quero investir em imóveis. Qual é o teu investimento? Um imóvel. Um imóvel, se qualquer coisa der errada, não tem para onde sair. Não tem liquidez, não tem... dá um gasto brutal, porque... Mas, de qualquer maneira, voltando à pergunta lá, se caso eu queira, né, procurar a empresa de vocês aí, ela consegue dar essa consultoria de achar melhor carta, melhor grupo? Com toda certeza. A gente não te ajuda a achar o imóvel ideal, porque não é o nosso negócio, mas o crédito para comprar esse imóvel, com certeza a gente te ajuda da melhor maneira. Obrigadão. Obrigado, tá, Fabrício? Eu que agradeço aí. Marlon. Boa noite, Fabrício. Boa noite a todos. Fabrício,
A minha ideia seria iniciar esse projeto com 5 consórcios, tá? E qual seria a margem, né, a probabilidade de eu, em um ano, eu estar conseguindo contemplar aí pelo menos 2 cartas para eu fazer, gerar essas 2 cartas e aumentar o meu número de consórcios? Minúscula. Minúscula. Com 5 cartas em um ano, provavelmente tu não vai contemplar nenhuma delas. Sorteio, Marlon. Eu digo isso tendo um cliente que fez uma carta e contemplou no primeiro mês. Aí fez uma segunda carta, depois de ter vendido essa, e contemplou de novo no primeiro mês. Mas, probabilisticamente, com 5 cartas em um ano, provavelmente tu não contempla nenhuma delas, o que dirá 2. Não conta com isso. Não conta comigo te dizendo que isso é uma probabilidade razoável para te fazer uma venda. Eu prefiro não te vender. Tá ok, tá Porque ótimo. não vai Obrigado. acontecer. Pode acontecer? Pode. Provavelmente não vá. Pensa no investimento em consórcio como eu estou pagando para mim mesmo e, num conjunto de 5 cartas, ao longo de um bom tempo de investimento, eu vou ter um resultado melhor do que se eu estivesse colocando aquele valor mensal em uma aplicação de renda fixa. Só que é em um bom tempo de investimento. Nos próximos 20 anos, eu vou ter mais patrimônio fazendo isso do que fazendo aquilo. Esse é o pensamento. Entendi. Esse é o curto prazo. Aí a gente começa a falar direitinho do que isso vai trazer de resultado. Tá ótimo, obrigado aí. Valeu. Tá fechado o microfone. Tá fechado o microfone. Tá escutando agora? Sim. Então, eu fiz uma carta com você e eu fui contemplado no primeiro mês, rapaz. Eu já vendi também. Primeiro isso, mês. Viu, Marlon? Acontece assim, fez uma carta, contemplou e já vendeu. Isso, já coloquei. Inclusive, o meado da semana que vem já recebo também, se Deus quiser. É isso aí. Pretendo fazer mais também, continuar o projeto aí. Muito bom atendimento, excelente atendimento de vocês. E, rapaz, tá de parabéns. Só para falar para vocês estão de parabéns pelo atendimento, tudo aí. Nota 10. Se a gente vier com dúvida aí, rapaz, eu não esperava, rapaz. Eu ganhei primeiro e já fui contemplado. Viu? Muito acontece bom. E acontece ao vivo. Exato. Eu agradeço muito. A primeira parcela. Só para agradecer vocês, por isso que eu desse depoimento aí só. Não, eu agradeço. Fiquei muito grato, muito feliz. Só isso, valeu, gente. Parabéns. Valeu. Então tá, muito obrigado aí pela presença de todos e nos vemos por aí, só nos chamar. Valeu, pessoal. Valeu, Fabrício. Obrigado. Boa noite.